Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença mais uma vez de jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, os que estão aqui presencialmente, os que estão virtualmente. Hoje, 27 de julho, 100ª coletiva de imprensa do coronavírus. 100 coletivas de imprensa realizadas aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. É um fato inédito na história do governo de São Paulo, creio eu, na história de outros governos também, e da própria imprensa, a realização de 100 coletivas de imprensa, tendo como base, como fundamento, um único tema, que é o tema do combate ao coronavírus. Da coletiva de hoje participam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Edson Aparecido, secretário da Saúde da cidade de São Paulo. Hoje completamos, repito, a 100ª coletiva de imprensa sobre a Covid-19. O bom enfrentamento desta pandemia exige, como exigiu desde o início, comunicação confiável e transparência na gestão de informações à população do Estado de São Paulo. É por isso que estamos aqui, mais uma vez, presentes e disponíveis para responder com transparência a todos os questionamentos da imprensa brasileira e da imprensa de São Paulo. O fato de alcançarmos agora a 100ª coletiva é, sobretudo, uma demonstração, uma prova de respeito pela imprensa livre e pela verdade. Quero reconhecer, mais uma vez, como já fiz várias vezes, a alta qualidade do trabalho dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, ilustradores, diagramadores, programadores, editores, editorialistas, âncoras, técnicos das emissoras de rádio, televisão, de jornais, revistas e sites. Cada um de vocês ajudou com seu trabalho a salvar vidas ao longo de mais de 120 dias sucessivos de pandemia. Tenham isso em mente e coloquem isso em seus currículos. Vocês, com o trabalho que vem realizando, estão salvando vidas no Brasil. Muitos jornalistas, inclusive, ao longo desse período, foram sujeitos a demonstrações de hostilidade, e quando não, a agressões pessoais, físicas e virtuais. Foram também agredidos por autoridades públicas, tentando descredenciar o trabalho da imprensa brasileira na informação e na pesquisa sobre o coronavírus e os seus efeitos na população brasileira. Por isso, mais do que tudo, a nossa solidariedade à imprensa pelo trabalho que realizou, que executa e que continuará a fazer aqui em São Paulo e no Brasil. Os jornalistas têm sido incansáveis, pesquisando, investigando, reportando, informando e esclarecendo questões relativas ao coronavírus e às suas consequências. Eu mencionei aqui, como profissional de comunicação, que fui ao longo da minha vida e hoje como governador de São Paulo, a importância que teria a comunicação para o enfrentamento do coronavírus. E já sabendo também que a forma correta de realizar esse enfrentamento era falando a verdade e dando transparência aos fatos, números e informações. E a maior parte dos profissionais da comunicação no Brasil, e com certeza 100% daqueles que participam aqui das nossas coletivas de imprensa, ainda se expõem aos riscos da contaminação. Portanto, devem ser homenageados sim, por falarem a verdade, por propagarem a verdade e ainda terem a coragem de se expor fisicamente para cumprirem o seu papel como jornalistas. Vocês acreditam, como eu,
que também sou jornalista, que o melhor jornalismo é aquele que fala a verdade, que reproduz a verdade, que é democrático e é livre. Por ignorância, tenho que voltar a repetir, interesse político, ideologias, má-fé, ódios partidários e pessoais, as redes sociais, infelizmente, estão servindo a todo tipo de desinformação há mais de 4 meses. O caminho oposto da imprensa séria, livre e democrática do Brasil. Estas redes sociais, patrocinadas por pessoas que não amam o Brasil e que querem a destruição ou querem tomar conta do Brasil, promovem soluções mágicas, mentirosas, promovem pílulas milagrosas, promoção de aglomerações, incitamento a rupturas, incitamento a agressões a dirigentes, homens, públicos e mulheres que atuam na defesa da vida e da saúde, o incitamento e agressividade contra profissionais da saúde e da medicina, e o mesmo procedimento a vários jornalistas aqui em São Paulo e outras regiões do país. Além disso, divulgam dados mentirosos e sabotam o trabalho dedicado e sério dos profissionais da saúde e da ciência, como tentam, aliás, fazer agora, nesta nova etapa, em relação à vacina contra o coronavírus. São tantos e tão graves os absurdos publicados nas redes sociais que as plataformas de internet, as mais responsáveis, se sentiram no dever de retirar publicações, inclusive de altas autoridades do Brasil. A pandemia revelou precisamente quem espalha o vírus do ódio e da mentira. Aos jornalistas responsáveis, aos seus veículos de comunicação, mais uma vez o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Viva a imprensa livre do Brasil. Informações de hoje. Calibragem técnica do Plano São Paulo. Hoje anunciamos ajustes de alguns parâmetros já existentes na quarentena do Plano São Paulo. O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o 8º período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Repito, são 20 médicos e especialistas que atuam neste comitê e todos de alta respeitabilidade. Países ao redor do mundo também estão aprendendo a se readequar constantemente, a rever e atualizar os seus planos com a realidade que o coronavírus impõe. Nos diferentes estágios da doença, o estado de São Paulo também está dentro deste contexto. O Plano São Paulo é eficiente exatamente por ser uma ferramenta dinâmica e não estática de enfrentamento da pandemia. E é por isso que o Plano São Paulo é reconhecido pelos mais renomados e respeitados cientistas, seja de São Paulo, seja de outra região do país e mesmo por cientistas internacionais. O Centro de Contingência, sob a liderança do Dr. Paulo Menezes, aqui ao nosso lado, terá a oportunidade de expor, como porta-voz que é, os detalhes dessas mudanças e os motivos que nos levaram a fazer esta recalibragem. Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, também fará contribuições nesse sentido. Segunda e última informação. Queda no número de óbitos na última semana em relação à semana anterior em São Paulo. E boa notícia. Houve nova queda no número de óbitos no estado de São Paulo. Desta feita, a queda foi de 4% da semana de 19 a 25 de julho em relação à semana anterior de 12
a 18 de julho. Repito, uma queda de 4%. No mesmo período, a diminuição de mortes na capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas e a orientação do seu secretário da Saúde, Edson Aparecido, a queda foi de 27%. Houve aumento, é fato, de 16% das mortes no interior do estado, quando comparamos as 2 semanas, as mesmas que comparamos para chegar aos 27% de queda na capital de São Paulo e os 4% no estado de São Paulo. Esses números, no entanto, vale ressaltar, demonstram as nossas projeções na diminuição gradual do impacto da doença na capital, no Grande São Paulo, no litoral e no interior. E o aumento no interior do estado, até aqui, está dentro do que foi projetado e, portanto, sob absoluto controle. Oferecendo estas informações, eu queria começar no tema da saúde, com Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os números da saúde de hoje. Jean. Boa tarde, governador, boa tarde, prefeito, e boa tarde a todos os amigos que aqui estão presentes. A gestão da pandemia no Estado de São Paulo mostrou que, através exatamente da triagem, da testagem e do tratamento, foi possível reverter uma estratégia e progressão de mortes que hoje nós temos estimada em cerca de 190 mil vidas que foram preservadas frente às estratégias tomadas. As testagens hoje cada vez maiores, hoje nós temos 28.500 testes diários. Para se ter uma ideia, nós temos no estado de São Paulo 45 a 50 testes para cada 100 mil habitantes, enquanto na Alemanha nós temos 50 a 70, mas isso, por estímulo do próprio governador, nós estaremos aumentando para chegar a esses níveis da Europa, para que a gente realmente possa testar e aí sim poder, com segurança, guiar as estratégias nas mudanças desses critérios que vêm sendo estabelecidos. Portanto, todos os critérios estabelecidos nesse momento rezam baseado em dados e garantindo a segurança das pessoas, da nossa população do Estado. Por favor, primeiro, que nós temos visto em São Paulo são 807 casos, 807 mil casos, com óbitos 21.676. No Brasil, nós temos 2.419.000, com óbitos em 87 mil. Para termos uma análise da ocupação de unidades de terapia intensiva do que foi encontrado na semana passada, nós já tivemos uma média de 0,6% de diminuição das UTIs do Estado, mantendo estabilizadas na Grande São Paulo. Próximo. Hoje nós temos 3.672 casos, desses 487.654, lembrando que nós estamos falando do final de semana esse que é natural que haja um represamento do número de dados no final de semana, no sábado e no domingo, portanto, possivelmente nós tenhamos um acréscimo desses números ao longo da semana. Próximo. E uma coisa muito importante, quando nós observamos a média diária de novos óbitos por semana, nessa semana epidemiológica, comparada à semana epidemiológica anterior no estado de São Paulo, acabou havendo uma queda de 4% no número de casos. Uma coisa que eu quero que vocês notem, que é muito importante, que a partir da 24ª semana nós começamos a manter uma estabilização. A isso que nós já vamos chamar de platô, tanto de número de óbitos quanto de internações. Isso para nós é um dado muito importante para a gente usar essa expressão de platô. Próximo, por favor.
Aqui, novamente, em termos de novas internações, tivemos a mesmo percentual de queda de 4%. De novo, observem a 24ª semana e ela se estabiliza nesse número de casos. Isso nos traz bastante segurança para que essas mudanças dos critérios acabem acontecendo. Próximo. Já no município de São Paulo, na mesma 24ª semana, quando nós estávamos estabilizando em todo o estado, o município de São Paulo passou a diminuir, nessa média diária de óbitos, 27% desse número de óbitos estabelecidos. Próximo. E também diminuindo num percentual de 4% no município de São Paulo, também a partir da 24ª semana, olha aí, havendo esse decréscimo, essa diminuição, portanto, desse número de novas internações. Próximo. Em compensação, nós tivemos aí novos óbitos ocorrendo especialmente no interior. Olha lá, quando nós tínhamos um ponto de inflexão na capital, nós passamos a ter uma ascendência desse número de casos exatamente naquele momento. Próximo. Mas aí vem uma notícia boa, porque a gente começou a ter uma diminuição do número das internações em relação à média diária, em relação às semanas epidemiológicas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de morte, eu estou falando que eu tenho os pacientes que evoluíram com complicações graves, são exatamente aqueles que estão a partir do 7º, 10º dia, e por isso vão para a UTI e eventualmente acabam evoluindo a óbito. Quando nós estamos falando de novas internações, esse é o momento atual, são aqueles que estão sendo admitidos nas unidades hospitalares. Portanto, nitidamente, apesar de nós termos um incremento do número de óbitos, seguramente a atitude que vem sendo tomada tanto das secretarias municipais de saúde, em reforço com seus próprios prefeitos e a própria população, estão permitindo a gente olhar a possibilidade de diminuição do número de casos também nessas regiões. Então, para nós, isso é um grande alento, é uma esperança para essas regiões, especialmente do interior. Próximo. E aqui, a projeção do número de casos de Covid no estado de São Paulo, lembrando que essa estimativa é para a segunda quinzena e estamos, em termos de número de casos, abaixo daquilo que era realmente esperado. Próximo. E número de óbitos dentro da linha daquilo que se aguardava, que se esperava. Então, variava entre 21.000 a 26.000, nós estamos com 21.676. Mesmo que nós estejamos progredindo com o mesmo percentual de óbitos que nós temos hoje, nós jamais, infelizmente, atingiremos aquelas expectativas definidas. Portanto, isso faz com que o Plano São Paulo mostre a que veio fazer uma progressão gradual, progressiva e segura. Mais do que isso, segura, garantindo vidas e, ao mesmo tempo, a possibilidade cada vez maior de assistência à saúde a todos que realmente precisem. Obrigado, Jean Gorenstein. Vamos agora a Paulo Menezes, coordenador do Comitê de Saúde. Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria, como coordenador do Centro de Contingência, também de reconhecer o trabalho de todos vocês da mídia. É essencial que, para que o nosso trabalho dê resultados, nós tenhamos uma comunicação clara e direta com a população, o que é feito através do trabalho de vocês. Eu queria comentar sobre esses ajustes que vão ser apresentados agora nas regras de classificação das regiões de acordo com o seu risco epidemiológico e de assistência à saúde. Na verdade, nada muda no plano, os coeficientes, os indicadores continuam exatamente os mesmos, indicadores de acesso ao tratamento crítico, em termos de
proporção, porcentagem de leitos de UTI ocupadas, taxa de leitos de UTI por 100 mil habitantes, e os indicadores de progressão da pandemia, número de casos, número de internações e número de óbitos de uma semana comparado com a semana anterior. Nada disso mudou. O que muda são alguns ajustes que permitem a classificação nas diferentes fases, principalmente aqui, ajustando as fases de flexibilização, as fases amarela e verde. Vocês vão poder ver que o que nós fizemos foi ajustar de forma a dar mais estabilidade, continuar uma progressão lenta e segura de uma fase para outra, sem colocar em risco a saúde da população e diminuindo o risco de, como já tem sido perguntado tantas vezes, uma volta a um crescimento na velocidade da epidemia. Acho que o trabalho feito ao longo de praticamente 2 meses tem sido extremamente bem sucedido. Nas últimas 2 avaliações foi possível observar uma progressão praticamente em todo o Estado, no sentido de ter indicadores progressivamente melhores e, ao mesmo tempo, não observar o retrocesso naquilo que já foi com o sucesso atingido. Acho que o município de São Paulo é o maior exemplo. Nós continuamos vendo, apesar de 4 semanas já em fase amarela, continuamos vendo o progresso no sentido de controlar a transmissão do vírus e melhorar todos os indicadores. Então, esse é o que nós buscamos com esses ajustes, que vão ser apresentados em mais detalhes em seguida. Esses são os meus comentários. Muito obrigado, senhor governador. Obrigado, Paulo Menezes, coordenador do Comitê de Saúde. Vamos agora com o João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito, demais presentes que acompanham essa coletiva. Acho que o importante, governador, é só, com os dados apresentados pelo secretário Jean, nós confirmarmos aquilo que a gente vem falando há bastante tempo, né? A previsão do Centro de Contingência desde o início do Plano São Paulo, que nós tínhamos, sabíamos que inicialmente haveria uma tendência de queda na capital e que isso poderia ter como contrapartida um aumento no interior, principalmente devido à questão de velocidades da epidemia. A epidemia não ocorreu simultaneamente em todo o estado de São Paulo. Ela iniciou pela capital, a capital de São Paulo foi o epicentro da epidemia durante muito tempo, era o local onde o número de casos, quando comparado com o resto do Brasil, era o mais significativo. A epidemia na capital já encontra-se numa fase descendente, né, de controle da epidemia e, obviamente, como iniciou mais tarde em algumas regiões no interior de São Paulo, vai terminar mais tarde também no interior. E em relação a esses ajustes que estão sendo feitos hoje, eu só quero reafirmar e reforçar o que o doutor Paulo falou inicialmente, que ele busca principalmente dar estabilidade na transição das fases. É muito ruim quando o município ou a região altera de uma fase para outra e na semana seguinte tem que retornar. Isto causa uma série de problemas na gestão, no controle, na administração de todas essas ações, de todos esses serviços que voltam a funcionar com horários diferenciados, com capacidade de atendimento diferenciado. Então, esse ajuste que está sendo feito hoje dá uma estabilidade maior no faseamento. Quer dizer, quando ocorrer uma transição do amarelo por verde, nós teremos uma segurança um pouco maior de que não vai retornar do verde para o amarelo logo a seguir. Acho que é isso que esse ajuste pretende. Nesse momento era isso que eu tinha para apresentar, governador. Obrigado, João Gabardo. Agora sim, Marco Vignoli e na sequência,
Patrícia Ellen. São intervenções curtas que antecedem a intervenção do prefeito Bruno Covas. Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Vou chamar aqui a atenção para dois aspectos muito importantes do momento em que vive São Paulo no enfrentamento à pandemia. O primeiro deles, já citado pelo secretário Dr. Jean, é a primeira vez que o interior do estado tem queda nas internações. Isso é muito significativo, levando em conta que os óbitos observam o que aconteceu há 15, 20 dias atrás e as internações, o que acontecem nesse momento, né? Os números indicados aqui ainda não tinham a Baixada Santista inclusos nesses dados, né? Portanto, se incluir a Baixada Santista dá um número maior ainda, e quando a gente vai para olhar o cenário de cada uma das regiões, nós só tivemos 3 regiões do estado que teve aumento nessas internações ao longo desse período. Araçatuba com 13%, Bauru com 18% e Franca com 20%. Portanto, uma melhora significativa, primeira vez no interior do estado, com queda nas internações. No paralelo a isso, nós chegamos ao mais baixo índice de letalidade no estado de São Paulo. 4,5% o índice de letalidade agora, na verdade 4,47%, significando tanto um aumento na testagem como na qualidade de saúde do estado de São Paulo. Se a gente tinha no dia 2 de junho cerca de 20 leitos por 100 mil habitantes, agora nós chegamos na sexta-feira com 30 e hoje já com 33, índices similares ao da Alemanha, índices muito importantes e impactantes da capacidade hospitalar no estado de São Paulo, que segue avançando. Nas 3 regiões, Franca, Piracicaba e Ribeirão Preto, que ainda estão na fase vermelha, já fizemos um alto investimento nessa capacidade hospitalar, dobrando em cada uma dessas regiões, e ao longo dessa próxima semana, nós vamos colocar de pé os 100 leitos aqui anunciados na sexta-feira pelo governador João Dória. É importante registrar que nas regiões que estão laranja também, como o Vale do Paraíba, Sorocaba e o Vale do Ribeira, novos leitos também ao longo dessa semana, e em especial no Vale do Ribeira, amanhã já 2 novos leitos no Hospital Regional de Registro e até o início da semana que vem mais 8 leitos, totalizando 10 impactantes para aquela região, mantendo todas as pessoas do estado com atendimento. Obrigado, Vignoli. Patrícia Ellen. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou passar rapidamente uma atualização aqui sobre esse momento que nós estamos iniciando hoje com uma calibragem técnica do Plano São Paulo para aprimoramento da gestão do sistema hospitalar e também com uma convivência com a pandemia. E a estabilidade é a palavra-chave que a gente traz nesse momento de propostas de calibragem que trazem, exatamente como o Gabardo trouxe, o momento de garantir que a gente passa dessa fase do platô para a próxima etapa. Então, a estabilidade é realmente muito importante. Queria só relembrar que a 8ª atualização do Plano São Paulo, que foi anunciada na sexta-feira, ela passa a valer a partir de hoje, né? Então, nós temos aqui a regionalização, lembrando que foi a primeira reclassificação onde não tivemos nenhuma piora de regiões, né? E tivemos 3 regiões que apresentaram melhoras significativas para terem um avanço de fases aqui de retomada de atividades, destacando Campinas, que passou da fase vermelha para laranja, Araraquara, que passou da fase laranja para amarela, e Araçatuba, que passou da vermelha para laranja. Sobre a calibragem técnica que nós estamos realizando hoje, na próxima página a gente descreve os 3 principais objetivos dessa calibragem. Termos melhores critérios de estabilidade através da inclusão de margens de segurança, ou seja, por um ponto decimal, a gente não vai avançar uma região para uma fase nova, nem regredir da fase onde encontra, para exatamente trazer essa estabilidade. Isso vai estar bem descrito nas tabelas que vão ser publicadas na atualização do decreto do Plano São Paulo. Além disso, nós temos um segundo grande objetivo, que foi muito debatido e trazido nas últimas semanas também pela imprensa, que é a liberação de capacidade hospitalar para atendimento de outras doenças no nosso sistema. Eu queria relembrar que com o que nós tínhamos de cenário, quando nós iniciamos esse trabalho, nós tínhamos cerca de 3.600 leitos disponíveis,
né, de UTI Covid, quando nós começamos o trabalho de expansão. Hoje, o número passa de 9.000 leitos, incluindo também o sistema privado, 8.100 somente com gestão direta do Estado. Então, nós mais que dobramos a quantidade de leitos disponíveis, o que nos dá hoje essa flexibilidade de poder também contar com segurança, com a disponibilidade de leitos para atendimento de outras doenças. Esses leitos continuam disponíveis para a Covid, e se for necessário, né, nosso Rubens Zizek, secretário Edson, tem falado muito do leito potencial, os leitos já estão disponíveis, mas eles não podem ficar parados se tem outras pessoas precisando. O terceiro ponto é a atualização na régua, e principalmente na transição da fase amarela para a fase verde. Outros países e estados estão numa etapa mais avançada da pandemia, que nos permitiu aprender que alguns critérios mínimos, né, de números absolutos, internações a cada 100 mil habitantes, óbitos a cada 100 mil habitantes, precisam ser adicionados nessa transição para a fase verde. E também algumas regras adicionais de estabilidade também precisam ser incluídas. E é o que fizemos. Na próxima página, uma atualização dessa régua, que descreve exatamente esses 3 pontos que eu mencionei. A margem de segurança que foi adicionada com relação à capacidade hospitalar é de 2,5 pontos percentuais para cima e para baixo, e a margem para os indicadores que têm valores absolutos aqui, né, os índices que nós temos, é de 0,1 para cima e para baixo também. Além disso, como eu descrevi sobre a capacidade hospitalar, na transição aqui da fase vermelha para laranja, o limite continua o mesmo. Da laranja para amarela aqui, a gente está transicionando com 75%, antes era 70%. E da amarela para verde, essa é a calibragem final que o Centro de Contingência aprova amanhã, se a gente vai manter como a laranja ou se vai adicionar aqui uma folga adicional de 5%. Eu só queria lembrar que mesmo com 75%, fazer um exercício com vocês quando nós anunciamos o Plano São Paulo. O limite era 60%. Com 60%, queria dizer que 40% da capacidade estava disponível. 40% de 3.600 leitos, que foi quando nós iniciamos, queria dizer que nós precisávamos ter pelo menos 1.440 leitos disponíveis para ter segurança na gestão da pandemia no Estado. Agora, com os 25%, lembrando que a gente mais que dobrou a quantidade de leitos, nós estamos dizendo que mesmo com 25%, né, a gente reduz de 40% para 25%, mas a gente garante que vai ter pelo menos 2.275 leitos sempre disponíveis e livres. Porque mudou o nosso cenário, como o secretário Vignoli colocou, com a ampliação dos leitos por habitantes. E as pessoas precisam ser atendidas. Então, é com esse objetivo que esse trabalho foi realizado, e a atualização das réguas, que além do acompanhamento da redução de internações, colocam bases aqui para fazer a transição. Então, nenhuma região vai transicionar para verde se não alcançar pelo menos do que 40 internações a cada 100 mil habitantes, 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Então, além da redução, é necessário também alcançar esses números absolutos para mostrar que, de fato, a gente está entrando numa fase mais segura da pandemia. E o último ponto que foi adicionado de estabilidade é que uma região não pode transicionar para o verde sem ficar pelo menos 4 semanas na fase amarela, para que essa transição garanta a estabilidade, que a gente tenha um controle responsável da pandemia. Essas estão sendo as mudanças adicionadas nesse momento aqui de calibragem técnica do Plano São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Agora sim, vamos à última intervenção, que é do prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Bruno. Boa tarde a todos. Queria apresentar aqui alguns dados referentes à cidade de São Paulo, que inclusive corroboram as apresentações anteriores. Na cidade nós temos hoje 333 mil pessoas que estão sendo monitoradas por toda a nossa rede municipal de saúde. São 207 mil casos já confirmados, nós já temos 225 mil altas de toda a rede hospitalar municipal e chegamos a 9.278 óbitos na cidade. Estamos hoje com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI administrados pela Prefeitura
em 55%. Aqui contabilizado tanto os leitos dos hospitais municipais, quanto aqueles que foram contratualizados com a rede privada. Próximo. Aqui, mostrando a taxa de ocupação dos leitos de UTI, nós estamos mantendo dentro da faixa de 67%, 66%, durante toda essa última quinzena, desde o dia 11 de julho, estamos hoje com 66,2% de ocupação de todos os leitos de UTI, aqui somados, não apenas os do município, administrados pela Prefeitura, mas aqueles que são administrados pelo governo do Estado de São Paulo e aqueles também que são privados. Próximo. Aqui a quantidade de leitos UTI Covid por 100 mil habitantes. Essa pequena queda de 31,2 para 30 se deve à desativação de leitos privados. Nem o Estado, nem o município desativaram leitos de UTI, mas alguns hospitais, até por notarem essa diminuição de busca por leitos de UTI, vão voltando a adaptar os seus hospitais para poder atender a outras enfermidades. Então, ainda assim, um número bem tranquilo, já que o município ou a região fica na fase verde acima de 5. Então, a gente está com um número bem confortável em relação ao número total de leitos de UTI. Próximo. A evolução da epidemia, também mostrando que a gente está dentro dos critérios da fase amarela, e em vários dias chegamos a alcançar os critérios da fase verde. Isso sem contar esta nova classificação apresentada pelo governo do Estado. Então, ainda na classificação anterior, durante vários dias, a gente já apresenta, quando se trata de evolução da epidemia, já índices referentes à fase verde, fase 4. Próximo. Aqui a quantidade de internações, mostrando claramente que nesses últimos dias nós temos uma estabilidade, o índice igual a 1 significa a mesma quantidade nos últimos 7 dias, quando comparados aos 7 dias anteriores. Varia muito pouco em relação a 1, chegando a 1,2 no dia 16 e a 0,94 no dia 23. Então, nós estamos praticamente com a mesma quantidade de internações novas aqui na cidade de São Paulo ao longo desses últimos 15 dias. Próximo. Aqui a quantidade de óbitos, mostrando que a cidade vem reduzindo a quantidade de óbitos, e isso já foi apresentado aqui até pelas apresentações anteriores. Próximo. E aqui a quantidade de ocupação de leitos de UTI, mostrando que apesar da gente ter vivido uma diminuição, uma constância na quantidade de novas internações, a gente está vivendo uma redução na ocupação de leitos de UTI. Ou seja, a tranquilidade aqui na cidade de São Paulo, até o momento, é importante lembrar, ninguém na cidade ficou sem tratamento, o mesmo aconteceu no estado de São Paulo, e a gente tem total tranquilidade de garantir que ninguém ficará sem tratamento no município, e tenho certeza, falo também pelo governo do estado. Próximo. Amanhã nós teremos uma coletiva online na prefeitura, meio-dia, para apresentar os resultados do terceiro inquérito sorológico. A fase 2, nós já apresentamos da fase 0, da fase 1, amanhã, meio-dia, a coletiva que antecede a coletiva aqui do Palácio Bandeirantes, teremos a apresentação dos resultados do inquérito sorológico aqui da cidade de São Paulo. Lembrando que apesar de a gente estar vivendo esses bons índices, a cidade continua em quarentena e a gente pede mais uma vez a compreensão da população para que quem puder fique em casa e se tiver que sair, use máscara. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora às perguntas dessa 100ª coletiva de imprensa. Pela ordem, nós teremos o SBT, através da sua emissora VTV de Santos, TV Record, TV Cultura
e a tribuna de Santos também. Inicialmente, então, Peterson Gobetti. Gobetti, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Bom, diante do atual momento de platô, que já foi falado aqui, e hoje a apresentação dessa recalibragem, eu gostaria de saber se o governo de São Paulo não teme que os municípios encarem esse momento como um momento de relaxamento, de afrouxamento, e acabem por não adotar as medidas rígidas que foram adotadas até o presente momento, e porventura coloquem a perder tudo o que foi feito até o momento pelo Plano São Paulo. A gente tem aí, inclusive, especialistas tratando já de uma segunda onda de Covid-19, e se o governo acredita que é um momento crucial do Plano São Paulo e que tenha que ter um maior diálogo aí com os municípios para que justamente isso não ocorra. Obrigado. Obrigado, Gobetti. O diálogo segue permanente com os municípios através do Conselho Municipalista, que tem 16 prefeitos que comandam regiões, aliás, por eleição, de todo o estado de São Paulo. Mas para completar esta resposta, vou pedir ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Mas acrescento também, Gobetti, todo e qualquer prefeito e prefeita responsável, e eu confio que são responsáveis, não vão promover o relaxamento. Quem promove o relaxamento fora do Plano São Paulo coloca em risco a vida dos seus cidadãos. Então, imagino que um prefeito eleito pelo voto popular em ano de eleição queira submeter a este risco de aumentar a contaminação e óbitos, mortes na sua cidade. Vignoli. Quero aproveitar a resposta e cumprimentar a imensa maioria dos prefeitos de São Paulo que têm sido responsáveis na condução do combate ao coronavírus e, junto com o governo do estado, tem feito esse trabalho que leva aos índices positivos que nós trazemos hoje. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. A calibragem foi de estabilidade, não de afrouxamento, né? Nós seguimos com essas regras, as restrições estão postas, nós apresentamos aqui essa atualização diariamente e, com isso, aumentando as restrições sempre que necessário. Portanto, momento ainda de muita cautela, de responsabilidade e de cumprimento das ações do Plano São Paulo, que já demonstram que tem dado muito certo ao longo de todo esse período. Muito bem. Muito obrigado, Gobetti, pela pergunta. Obrigado a você também, Marco Vignoli. Vamos agora pela ordem a TV Record, TV Cultura Tribuna, o SBT, a partir da sua base nacional em São Paulo, e Rádio Capital, nesse momento, TV Record, com a jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde, mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de entender... São Paulo, pelo que a gente viu nas apresentações, já entra, inclusive na evolução de número de óbitos e evolução da pandemia, já estaria dentro do novo critério na fase verde. Gostaria de confirmar isso. E se os índices se mantiverem, se já dá para ter a expectativa de que na próxima atualização a capital muda de fase, se é esperado por isso. Algum outro município, secretária, também houve alguma simulação do quanto que essas mudanças impactaria naquele mapa de cores? Se já há aí alguma possível mudança imediata nos próximos dias? Obrigada. Obrigado, Daniela Salerno. Começamos com o Bruno Covas e depois... Pelo critério de avaliação do município, acho que o próprio Estado poderia mencionar. Então, ok, perfeito. Obrigado, Bruno. Então, Patrícia Ellen e Marco Vignoli. Obrigado, Bruno. O município de São Paulo não estaria verde nesse momento, e lembrando exatamente essa calibragem técnica é para promover estabilidade e para a gente só fazer transições de fase no momento correto. O município de São Paulo não atenderia aqueles novos indicadores absolutos de internações a cada 100 mil habitantes e óbitos a cada 100 mil habitantes. Você viu ali que o número final que vai ser aprovado amanhã pelo centro de contingência está entre 30 e 40 internações a cada 100 mil habitantes. Se não me falha a memória, o número do município é entre 70 e 80 internações a cada 100 mil habitantes hoje. Idem óbitos, a gente está colocando ali um número de 5 óbitos a cada 100 mil habitantes e a capital também um número maior que esse. Então, esses fatores absolutos são indicadores que têm sido utilizados mundialmente hoje e que, na discussão dos centros de contingência,
que foi uma reunião, inclusive, muito boa tecnicamente, de muitas horas, o centro insistiu muito de ter essa trava e além das 4 semanas. O município atende as 4 semanas, atende a velocidade da redução, mas tem que atingir essa base aqui para a transição também. Quanto às simulações, nós estamos simulando diariamente. E o princípio dessa calibragem foi exatamente manter a estabilidade. Então, não mudaria praticamente nada se a classificação fosse realizada hoje. Também, se não me falha a memória, a única mudança que a gente teria, se o corte do centro de contingência ficar em 75 e não em 70, a região de Sorocaba talvez teria uma atualização de fase, com os dados de hoje, lembrando que as atualizações são feitas às sextas-feiras, mas nenhuma alteração regional, exatamente porque a base aqui foi a estabilidade. Vignoli. Adicionando aqui a fala da secretária Patrícia, né, nós podemos observar sobre os critérios que foram adicionados justamente isso. 2 deles tratam sobre a intensidade da pandemia naquele momento, óbitos por 100 mil habitantes e também internações por 100 mil habitantes. Então, adicionamos um critério que mede essa intensidade e não só a relação com a semana anterior. E, além disso, um critério que mede a estabilidade da pandemia ao longo daquele período. Portanto, nós adicionamos mais critérios que vão possibilitar da passagem da fase amarela para a fase verde um maior controle dentro disso, com uma recalibragem importante. A Patrícia já citou o avanço das regiões, São Paulo, a capital, segue avançando, assim como a Grande São Paulo, a Baixada, e nós vamos seguindo esses critérios do Plano São Paulo para aferir e trazer aqui para vocês diariamente esses números. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vignoli. O secretário Daniela Saliano, Jean Gorenstein, quer fazer um pequeno acréscimo às informações que já foram oferecidas em resposta à sua pergunta. Jean. Boa tarde. Só para lembrar que, além do critério internação, óbito e taxa de ociosidade na UTI, além disso, nós vamos ter que ver e manter uma análise nos 28 dias. Isso é muito importante. São 3 dados e uma estabilidade prolongada. Isso sim vai dar essa segurança para esse faseamento poder progredir ou não. Então, temos que ter muita atenção, que são dados de segurança. Eu gostaria muito de reforçar que nós estamos muito anuentes às partes técnica, tanto econômica quanto da saúde, de uma forma muito rígida nesse contexto. Obrigado, doutor Jean Gorenstein. Vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura. Na sequência, a Tribuna, SBT, Rádio Capital, IG e, finalmente, a TV Globo, Globo News. Com a palavra, Maria Manso, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. O Ministério Público Federal pediu providências ao Ministério da Saúde sobre a escassez e o sobrepreço de medicamentos necessários para os pacientes em estado grave internados com Covid-19, como anestesia, antibióticos, relaxante muscular. Eu queria saber se o Estado de São Paulo também está com falta desses medicamentos e como é que vocês veem essa atitude do Ministério Público Federal, lembrando que, se de um lado estão faltando esses medicamentos, a gente tem informações de que há um estoque enorme de cloroquina, por exemplo, que não tem comprovação científica para uso. Obrigado, Maria Manso. Eu vou pedir ao doutor Jean Gorenstein, se necessário, e se o Edson Aparecido quiser responder também, sobre o tema da escassez de medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Muito bem. Isso realmente vem acontecendo, principalmente de algumas medicações anestésicas, bloqueadores, que nós chamamos neuromusculares. Isso já vinha se passando há várias semanas. O governo do Estado de São Paulo, especialmente a Secretaria Estadual da Saúde, assim como outras secretarias estaduais da saúde, vinham fazendo essa referência. Foi aberto agora uma licitação para aquisição desse produto. São Paulo, nesse momento e nas próximas semanas, não enfrenta nenhum risco de desabastecimento. Porém, caso assim o faça, intervenções serão feitas no sentido de nós adquirirmos essa medicação, garantindo dessa forma a vida dos pacientes. É fundamental que nesse momento nós temos que preservar a vida e não adianta nós termos criado um plano de contingência como esse, aumentando em
2,5 vezes o número de unidades de terapia intensiva, aumentando testagem. São Paulo hoje representa 19,8% do total de casos, quer dizer, isso é um case de sucesso no mundo. Nós não tivemos em nenhum país outro, mesmo na Europa, com exceção da Alemanha, nós tivemos Singapura, Coreia, Japão e alguns estados dos Estados Unidos, Nova York e Massachusetts, que seguiram um plano como esse, de contingência como esse. Então não seria justo nós perdermos uma vida por falta de medicamento. Então esse final de semana eu já tive reunido com alguns assessores para que a gente já de uma forma profilática, preemptiva, estejamos agindo. Nós não podemos ter e aceitar que em nenhum momento uma medicação falte para darmos assistência à nossa população. Obrigado, Jean. E complementando, Maria Manso, o Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo, dentro da mesma questão. Edson. Nós temos um anestésico que é utilizado durante a intubação dos pacientes, que esse está com um problema de fornecimento por parte do Ministério da Saúde, mas nós aqui substituímos esse medicamento por outros 3 que nós temos aqui na rede nossa. Então, nos nossos hospitais, nós não temos um desabastecimento de anestésicos, sobretudo para o período de intubação dos pacientes. O Ministério nos informou a semana passada que ia regularizar a distribuição desse anestésico que está faltando. Obrigado, Edson Aparecido. Jean Gorenstein. Muito obrigado, Maria Manso. Vamos agora a uma pergunta online do jornal A Tribuna de Santos, com a jornalista Tatiane Caliço. Tatiane, mais uma vez, bem-vinda à nossa coletiva. Você está online. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Diante de como a pandemia vem se apresentando e o que a gente vem aprendendo, o governo ele vai manter o calendário previsto para a educação? Ou existe a possibilidade de alguma mudança ou até mesmo da permanência do ensino exclusivamente remoto até o final do ano? Tatiane, obrigado pela pergunta. Ela é bastante esclarecedora, sobretudo na sua resposta. Vou pedir ao Dr. Paulo Menezes para fazer a resposta e, se necessário, com comentário de algum outro colega que está aqui na bancada. Por favor. Muito obrigado, governador. Tatiane, em relação ao retorno das aulas presenciais, o Centro de Contingência aprovou uma avaliação com regras que requerem a estabilidade da pandemia no estado de São Paulo. Essas regras requerem que o estado todo esteja pelo menos classificado como amarelo por pelo menos 2 semanas do estado todo, e 80% da população deve estar no amarelo por pelo menos 28 dias. Então, vai depender da evolução da avaliação dos indicadores nas próximas 2 semanas. Essa avaliação ela vai ser essencial. Agora, o Centro de Contingência não tem um compromisso com a data de início, e sim com as condições de segurança que permitam com que as crianças, os jovens, os professores e funcionários voltem a ter aulas presenciais, inicialmente, inclusive, quando isso for possível, de uma forma bastante limitada, né, com um distanciamento importante, para que não haja risco à saúde nem dos alunos, nem de professores, nem de funcionários, nem das famílias e da população aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Paulo Menezes. Tatiane, mais uma vez, muito obrigado. Vamos tirar você aqui de cena, mas acompanhe ainda a nossa coletiva. Vamos agora ao Fábio Diamante, do SBT, logo após a Carla Mota, da Rádio Capital. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, para o Centro de Contingência, eu senti um pouco de falta da gente ver a média móvel do número de casos. Os pesquisadores estão acompanhando esses números e eles apontam que a média móvel do número de casos ela tem aumentado. Esse fim de semana, inclusive em relação aos últimos 14 dias, o aumento foi de 33%. Eles também dizem que a testagem pura e simples não pode ser usada como a única explicação e entendem que São Paulo pode estar se deparando com uma nova
alta do número de casos. Eu queria saber como é que o senhor vê esse dado. Uma segunda pergunta, governador. O senhor deu uma declaração de que janeiro as pessoas já estarão sendo vacinadas e tudo dando certo com os testes. Com base no que essa mudança? Os senhores falaram em maio, junho, num primeiro momento, para um início de vacinação, uma data segura. O que aconteceu agora para mudar para janeiro? Obrigado. Vamos com a primeira pergunta, o doutor Paulo Menezes e João Gabardo, respondendo na sequência sobre a vacina. Obrigado, Fábio. A avaliação do centro de contingência é de que claramente a principal explicação para o aumento no número de casos está relacionada à testagem. E eu vou colocar alguns argumentos para sustentar essa interpretação. O primeiro deles, vocês têm acompanhado de que o número de pacientes internados a cada dia tem sido muito constante. A gente tem tido entre 13 e 14 mil pacientes internados em enfermaria e UTI todos os dias. O segundo é em relação ao número de óbitos, que também, felizmente, nós conseguimos uma estabilidade. Por que isso é importante? Porque isso é como se a gente olhasse o iceberg ou a pirâmide e eles representam proporções lá na ponta de todas as pessoas que estão infectadas e que desenvolvem sintomas. E quando a gente olha a progressão do volume de testes efetuado no estado de São Paulo, também no último mês, por exemplo, nós temos um aumento expressivo. Só na rede laboratorial, nós mais do que dobramos o processamento diário de amostras para exame PCR, indicando que esse aumento é em função de poder testar muito mais gente com quadros leves do que pessoas com quadros mais graves que precisam ser internadas ou que precisam até ir à UTI. Então, nesse sentido, nós temos bastante segurança de que é isso que nós estamos observando. Gabardo? Ok. Em relação à vacina, eu vou dividir a resposta com o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, mas, Fábio Diamante, quando nós falamos isso, era ainda o final do mês de maio. Depois disso, as informações foram sucedendo-se positivamente, aumentando, portanto, a convicção de que já ao final deste ano, não havendo nenhuma interocorrência nos testes da terceira fase de testes da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, que já começou a ser testada desde a semana passada. Nessa circunstância, como disse aqui já por 2 vezes o Dr. Dimas Covas, nós já poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação com o SUS, com o Ministério da Saúde, de milhões de brasileiros, não apenas em São Paulo, mas também nos demais estados do país. São informações positivas advindas da velocidade e dos trâmites que a vacina vem tendo aqui na sua testagem no Brasil. Mas quem complementa a informação é o infectologista Jean Gorenstein. Jean. Fábio, é muito importante a tua pergunta, porque a fase 3 é uma fase em que ela já passou a segurança anterior da fase 2, que é a avaliação de efeitos adversos, risco à saúde. Portanto, a fase 3 é avaliar aquilo que a vacina veio se mostrar, que é a produção de anticorpos. Produção de anticorpos e anticorpos sustentados em nível alto. Traduzindo, eu quero saber se ela produz os anticorpos de proteção e eles ficam mantidos por um período prolongado, dando sim segurança. Como nós estamos no meio de uma pandemia, nada mais justo que as autoridades sanitárias promovessem, inclusive órgãos de regulação, promovessem emergencialmente a liberação. Se eu tenho segurança, eu estou produzindo anticorpos nesses 3 meses, vamos sim nos utilizar. É claro que todo o sequenciamento, todo o estudo vai continuar. Até para a gente saber, eu vou precisar dar nova dose, a terceira ou a quarta dose, como doses de reforço depois de 1 ano, depois de 2 anos. Por exemplo, a da gripe, a cada ano nós somos obrigados a revacinar. Mas seguramente, de uma forma compassiva, emergencial, assim como aconteceu com órgãos regulatórios para outras medicações no mundo, é natural que isso aconteça. Obrigado, Jean Gorenstein. E por último, Fábio, eu quero registrar aqui um cumprimento à Anvisa. A Anvisa, de forma muito célere, muito rápida, atendeu a nossa solicitação
e liberou e autorizou a terceira fase de testes num prazo recorde. Aliás, foi mencionado pelo Dr. Jean Gorenstein, demonstrando uma posição técnica, republicana e absolutamente focada também em salvar vidas. Vamos agora para a Rádio Capital, com a jornalista Carla Mota, na sequência, Eduardo Esteves, do IG. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A gente falou agora há pouco da questão dos testes e eu estou recebendo aqui muitas perguntas de ouvintes. Como que está o programa de testagem nas comunidades e se já dá para dizer qual será a próxima região que será testada? Uma segunda pergunta, eu gostaria de saber também o que dá para falar sobre os impactos econômicos com as mudanças que já foram colocadas em prática aqui no Estado até agora. Obrigada. Carla, a sua primeira pergunta, perdão, eu entendi bem. A segunda, se você não se incomodar em repetir, eu não consegui compreender exatamente. Os impactos econômicos com as medidas que foram colocadas em práticas até agora. Ok, perfeito. Então, sobre testagem, responde, obrigado, Carla, o Dr. Paulo Menezes, e sobre impactos econômicos, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Hemen. Obrigado, governador. Bom, Carla, em relação às comunidades, é um trabalho progressivo. O secretário talvez até queira complementar a minha resposta, no sentido de que já foram feitas algumas intervenções em comunidades importantes, como o Jardim Pantanal e a comunidade indígena no norte de São Paulo, e agora já temos o planejamento de próximas fases. Talvez o secretário já queira complementar o meu comentário aqui. Muito bem, isso, obrigado pela pergunta, Carla, é fundamental. Nós temos que ampliar a testagem, seguindo exatamente a normativa do governo do Estado de São Paulo em chegar a patamares, como disse, de países como a própria Alemanha. Mas é fundamental que a gente comece principalmente em algumas áreas que são as áreas muito mais vulneráveis. Pelas próprias condições sociais, as pessoas se aglomeram mais e, com isso, a circulação do vírus tende a ser maior. Então, as favelas, as comunidades do município de São Paulo terão projetos piloto, mas, mais do que isso, nós levaremos, sim, para áreas, nesse primeiro momento. Nós estamos discutindo, inclusive, com o próprio coordenador, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, no sentido de nós podermos levar para áreas, especialmente essas áreas que estão vermelhas, para que nós possamos testar nessas comunidades e levar não só testes, mas as máscaras, levar álcool gel. Hoje pela manhã nós tivemos, junto com o Fundo Social, um ganho muito grande de máscaras, de álcool, e nós queremos levar isso para a população, principalmente aquelas que hoje enfrentam com menor flexibilização, ou seja, são obrigados a se restringir menos, porque estão dentro de um processo de quarentena muito mais intenso, fadadas da sua própria liberdade. Então, seguramente, as prioridades vão ser tanto para as nossas comunidades aqui do município, que é fundamental que nós saibamos, e na semana que vem, sob autorização do governador João Dória, nós estaremos indo para essas regiões e levando ao programa tanto de testagem quanto uma política de higiene e prevenção dessas pessoas. Obrigado, Jean. E testagem, Carla, eu também vou pedir ao Edson Aparecido para complementar. Nós temos feito com grande vigor nessas comunidades, aqui no Estado de São Paulo, na região metropolitana, apoiando também aquilo que a Prefeitura de São Paulo tem feito aqui, acertadamente, e igualmente com comunidades indígenas e quilombolas também. Edson Aparecido. Bom, nós já realizamos na cidade 310.340 testes PCR e 342.265 testes sorológicos, um total de 652 mil testes. O inquérito sorológico, na sua primeira rodada, apontou 14 regiões da cidade de São Paulo, onde nós temos uma maior incidência de casos, né? Brasilândia, Jaçanã, Tremembé, Santa Cecília e República, Cidade Ademar, Campo Limpo, Parque São Lucas e Vila Formosa, Sapopemba, Itaim, Itaquera e Lajeado. Nesses distritos, o que nós passamos a fazer há 15 dias? As pessoas com sintomas leves e moderados, mas também testadas
por PCR nas nossas unidades básicas de saúde, nós vamos na casa da pessoa e testamos 5 pessoas contactantes, 5 familiares contactantes dessa pessoa que testou ou apresentou sintomas leves e moderados. Com isso, a gente deve aumentar a carga de testagem na cidade de 242 mil novos testes e também fazer um processo de isolamento muito mais rigoroso, fazendo a testagem desses familiares contactantes de pessoas que apresentaram ou sintomas ou testaram positivamente. Obrigado, Edson. Vamos então agora sobre impactos econômicos com a Patrícia Ellen. Patrícia. Obrigada, governador. Bom, eu queria lembrar que nessas últimas semanas a gente tem monitorado como prioridade a geração de empregos, oportunidades de geração de renda através do empreendedorismo e também retomada do faturamento econômico das empresas. O secretário Henrique Meirelles, inclusive, apresentou na semana passada no Comitê Empresarial Econômico, através de um programa que o governador João Dória pediu, que é a retomada 21-22, onde nós estamos fazendo um planejamento da retomada econômica. Ele apresentou os resultados das últimas semanas. E, de fato, houve uma melhora já percebida no faturamento das empresas em diversos setores nas últimas 4 semanas. Nas últimas 4 semanas, em especial, o faturamento foi de 162,4 bilhões e corresponde a 95,1% da média antes da pandemia. Inclusive, teve algumas semanas que retomaram um patamar muito parecido das mesmas semanas no ano passado. Tendo dito isso, lembrando que essa retomada é lenta, nós ainda temos um grande desafio pela frente, manter essa retomada, continuar crescendo e estabilizar, que nós temos ao mesmo tempo, e nós percebemos isso no monitoramento da arrecadação também, um déficit bastante expressivo para cobrir. Mas nós vemos sim sinais de melhora, esse faturamento foi um exemplo, em especial na indústria e no atacado, comércio, em especial comércio de automóveis ainda está tendo uma recuperação um pouco mais lenta. Nós vemos também uma melhoria muito importante no microempreendedorismo. Lembrando que o governador João Dória aqui anunciou de uma forma bastante rápida o auxílio através de crédito e microcrédito pela Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo. Mais de 650 milhões de reais foram colocados à disposição. Também em parceria com o Sebrae, nós temos uma linha disponível hoje, com recursos disponíveis para microempreendedores, de 50 milhões de reais. Só em microcrédito já foram concedidos, durante esse período da pandemia, mais de 170 milhões de reais pelo Banco do Povo, e também na linha do Sebrae. E outra notícia que mostra o início dessa retomada é o número de abertura de empresas que nós monitoramos na junta comercial. O mês de junho, em especial, foi uma surpresa positiva, que nós vínhamos ali do mês de maio, onde nós tivemos 10.882 empresas abertas. O comparativo no ano passado foi que a gente tinha aberto o dobro de empresas nesse mesmo período, eram 20.896. E em junho, a gente teve uma recuperação expressiva, foram 15.918 empresas abertas, em comparativo com o ano passado, de 17.804. Então, mostra que os nossos empreendedores resilientes estão buscando novas oportunidades e o nosso trabalho aqui é desburocratizar cada vez mais, facilitar o acesso a crédito e também a qualificação profissional. Para finalizar, nós temos hoje abertas mais de 100 mil vagas de cursos de qualificação profissional, com pessoas cursando esses cursos à distância hoje, e um deles que foi lançado aqui pelo governador também é o SPTech, porque em tecnologia é uma área que ainda temos disponibilidade de empregos, mesmo durante a crise, com vagas abertas, e as inscrições foram, inclusive, prorrogadas. São 52 mil vagas só em tecnologia para a qualificação e depois apoio na empregabilidade. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Obrigado, Carla Mota. Agora vamos à penúltima pergunta de hoje, é a do IG, com a jornalista Eduarda Esteves. Eduarda, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Uma pergunta para a Patrícia. Essa recalibragem configura um novo normal até o surgimento da vacina? Já é possível definir que essas regras devem seguir até ser possível imunizar toda a população do Estado? E uma pergunta para o governador. No fim de semana, um policial militar atirou pelas costas e matou um homem em mais um episódio de violência policial no Estado. Gostaria de saber se você já tem um balanço do programa Retreinar.
teve início em julho. Obrigada. Obrigado, Eduarda. Vamos então à primeira pergunta da calibragem com Patrícia Ellen. Nós vamos continuar até quando for necessário. Os critérios são da saúde, né, e o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Então, esperamos chegar o dia que vamos todos celebrar, dizer não precisamos mais acompanhar o plano diariamente. Acho que a gente está na torcida para isso acontecer o mais rápido possível, mas estamos preparados para estarmos aqui com vocês o tempo que for necessário. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Sobre violência policial, Eduardo, sem prejuízo, se você desejar depois ouvir e entrevistar o general João Campos, aqui está, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas tenho a dizer que este policial militar foi preso. Ele foi indiciado pela Polícia Civil e preso. As informações, o vídeo, são suficientes para colocá-lo numa condição de acusado criminalmente de assassinato. Portanto, mais uma vez, nós não corroboramos com nenhum tipo de violência, não havia nenhuma necessidade daquele policial agir daquela maneira, independentemente daquele rapaz ter furtado uma motocicleta, mas nada justifica um tiro pelas costas. Sobre o retreinamento, o programa Retreinar, praticamente 70 mil policiais já foram retreinados, de toda a força da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Até o final desta semana, 100% dos 85 mil policiais militares estarão retreinados em São Paulo. E, mais uma vez, o general Campos está à disposição, não só de você, como os demais jornalistas, se precisarem, ao término da coletiva. Eduardo, muito obrigado. Vamos agora... Aliás, não vamos, porque ele está falando agora diretamente ao vivo. Ou você consegue, Will? Então, tiramos o Will do ar, quase. Ele conseguiu completar a matéria. William Cury, da TV Globo News. Desculpa, Will. Espero não ter atrapalhado ali a sua intervenção. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Desculpa se for uma pergunta repetitiva, eu fiquei bastante tempo ali. Eu queria falar sobre essas mudanças na quarentena aqui de São Paulo, que vão mudar principalmente para o avanço da fase verde, que estabelecia uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 60% para poder avançar. Agora fica entre 75% e 70%. E a alegação do Comitê de Saúde, a justificativa, é que ficavam muitos leitos ociosos e as pessoas continuam tendo outras doenças, né? Claro. Queria saber se já houve algum tipo de... já atrapalhou o atendimento de pacientes que não tinham Covid e precisavam de atendimento de UTI por causa dessa atual regra. E se com a mudança, a previsão é de que quantos leitos abram para essas pessoas. Obrigado. Obrigado, Will. Não houve essa pergunta nesse sentido, portanto, ela é válida. Começamos com a Patrícia Ellen na resposta sobre a recalibragem do plano e, na sequência, o Dr. Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, responderá também. Edson Aparecido também deseja. Então, teremos 3 respostas à sua pergunta. Patrícia? Acho que um ponto que vale reforçar, Will, que a conta foi feita exatamente olhando os leitos que a gente tinha disponíveis e como a gente aumentou muito a disponibilidade de leitos no Estado, hoje a gente consegue ter essa flexibilidade de subir um pouco a ocupação de leitos e ainda assim manter uma disponibilidade muito expressiva de leitos. Eu dei o exemplo que, aumentando a taxa de ocupação, a gente continua tendo mais leitos disponíveis do que a gente tinha quando iniciou o Plano São Paulo. E, especificamente, a gente tinha 1.440 leitos disponíveis no mínimo, né, com 40% aí de leitos livres, e com 25% de leitos livres, hoje a gente tem mais de 2.000 leitos disponíveis. 2.000 só do Estado, 2.300 se a gente for considerar o sistema privado também, que é a metodologia do Plano São Paulo. Então, é uma situação confortável pelo ângulo da pandemia e responsável para atender as pessoas que estão precisando ser atendidas por outros motivos. Já estava pedindo para acender as luzes. Alguém, sem querer, apagou as luzes aqui. Vou pedir para reacender as luzes aqui, por favor. Jean Gorenstein. William, é importante a gente lembrar o seguinte, essa progressão também vai ser faseada, né? Essa avaliação do percentual de números, porque quando a gente fala de percentual, a impressão que dá é que nós estamos abrindo a guarda, e não é. Nós temos o maior número de leitos do que aquilo que nós encontramos no início realmente da pandemia no nosso meio. E haverá um remanejamento, o que quer dizer o seguinte, nós ainda teremos esses leitos.
Se eventualmente nós tivermos uma demanda maior, seguramente nós estaremos fazendo um ponto de inflexão, seja pontual e diário, seja semanal, nas médias móveis que vão acontecer. Isso vai ser fundamental. Nenhum cidadão deixará de receber assistência em unidade de terapia intensiva. Isso é extremamente importante. Nós temos que voltar, da mesma forma que nós estamos flexibilizando todas as atividades à medida do possível, nós temos que lembrar que cirurgias eletivas não estão sendo feitas. Então, por exemplo, pessoas que tinham que tirar vesícula por causa de um cálculo na vesícula, estão esperando aí quase um ano a pandemia acabar. E não é justo. Pessoas que estão necessitando cirurgias ortopédicas, estão acamadas e muitas das quais tendo as complicações por isso. Então nós também temos que olhar essas pessoas, mas nunca esquecendo desses dados que são fomentados diariamente e junto com as análises do Centro de Contingência do Covid-19. Obrigado, Jean Gorenstein. Edson Aparecido. Bom, nós mantivemos, com o início da pandemia, nós mantivemos os 507 leitos de UTI que a cidade tinha, né? E abrimos 1.340 novos leitos. As linhas de cuidado, recém-nascido, de gestantes, doenças crônicas, como doenças renais, cardiopatias e também tratamento oncológico, nós continuamos o processo de tratamento. É que agora qualquer a necessidade é que nós voltamos a remarcar as cirurgias eletivas. Então, nós, no caso da cidade de São Paulo, nós precisamos realmente ter um número de leitos um pouco maior para fazer esse processo de retomada aqui na cidade. Nós já estamos remarcando isso, mesmo exames que precisam de um leito, como é o caso da colonoscopia, que nós fizemos todo um processo de tratamento com pessoas acima de 65 anos, acima de 60 anos. Então, para nós, essa reversão gradual, ela vai ser bastante importante nesse momento que nós estamos retomando as cirurgias aqui na cidade. Obrigado, Edson Aparecido. Jean Gorenstein. Muito obrigado, William Cury, da TV Globo, Globo News. Quero agradecer a todos mais uma vez por terem participado dessa 100ª coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes. Amanhã teremos uma nova coletiva, desta feita a coletiva da área da saúde. Espero revê-los amanhã aqui e ter todos vocês com muita saúde, em paz. E a todos que estão em casa, por favor, lembrem, ao saírem de suas casas, usem as suas máscaras, façam um distanciamento social de 1,5 metro para com outras pessoas e lavem as mãos constantemente ou, pelo menos, utilizem com frequência álcool gel. Fiquem em paz também, na proteção de Deus. Um bom dia a todos e boa semana.